Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus entre no lar de cada um de vocês. Que vocês sejam iluminados pela luz do nosso Senhor. Hoje eu quero compartilhar com vocês Lucas capítulo 2, do versículo 44 ao 46. Nesse trecho, eles falam a respeito da Páscoa, que eles tinham o costume de ir até Jerusalém na Páscoa e depois retornavam para os seus lares, né? E José e Maria não eram diferentes dos outros judeus, eles iam lá também em Jerusalém na Páscoa. E quando eles estavam retornando, eles acharam que Jesus Cristo estava com os parentes, então estavam andando sem se preocupar com Cristo. Aí a gente olha aqui, ó, desde o 44, capítulo 2, 44 em Lucas. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, olha, 3 dias procurando Jesus, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Aqui esse trecho, o que eu acho interessante? Na nossa caminhada, assim, pelo menos quando a gente conhece Jesus Cristo, o nosso primeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, é tudo lindo, é tudo maravilhoso, a gente se sente diferente, né? A gente se sente mais vivo quando a gente conhece Jesus Cristo. A gente quer ler a Bíblia, quer orar, quer ir em todo culto, quer participar de tudo que envolve o Senhor Jesus, né? Então é uma emoção única. É diferente, como se diz, é o primeiro amor. Então a gente busca demais o Senhor Jesus. Só que no decorrer do tempo, a gente vai esfriando. Só que a gente começa a esfriar e a gente nem percebe. Por quê? Porque tem um dia que a gente fala, ai, hoje eu estou cansado, não vou para o culto. Aí vem outro dia assim, hoje eu não vou ler nada da palavra do Senhor. Aí outro dia, hoje eu estou com preguiça, não vou orar. Então aí às vezes você vai dormir e fala, Senhor, obrigado pelo dia, amém. E vai dormir, não faz mais nada, entendeu? Então vai sendo devagarzinho. O esfriamento é aos poucos. Aos pouquinhos a gente vai deixando Jesus para trás. Então nesse trecho eu vejo nós. Por quê? Quantas pessoas, né, aliás, perderam Jesus no meio do caminho? Quantos que estavam caminhando firmes com Jesus Cristo perdeu Jesus no meio do caminho? Nós temos que ter um encontro marcado com Jesus todo santo dia. Todo dia a gente tem que vigiar e ver se Jesus está do nosso lado. Aqui José e Maria não vigiaram. Eles não procuraram saber, quando estavam saindo de Jerusalém, se Jesus Cristo estava ali com eles. Se Jesus Cristo realmente estava com os parentes. Eles apenas confiaram que Jesus Cristo estava com eles. Só confiaram e seguiram o caminho. Quantas vezes nós estamos seguindo o nosso caminho apenas confiando que Deus está conosco, que Jesus está conosco? Deus, ele até caminha conosco, mas se a gente não o procura, ele vai se afastando. Se você não corre atrás do Senhor, se você não o coloca como prioridade, se você deixa Jesus de lado, ele vai se afastando. Jesus caminha com quem o busca. Jesus caminha com quem quer a presença dele. Então, isso é uma batalha diária. Isso é diariamente que temos que buscar Jesus. Mas a maioria das pessoas tem aquele primeiro amor, aquele primeiro encontro, fica maravilhado, mas vai deixando os problemas da vida entrar, vai deixando o excesso de trabalho, o cotidiano, a família, tudo entrando na frente de Jesus. Jesus tinha que ser o primeiro item da nossa vida. Quando a gente acordar, Jesus tem que ser o primeiro que devemos procurar. Ele tem que ser a nossa prioridade. A gente não pode deixar Jesus de lado, como, infelizmente, José e Maria deixaram. Quantas pessoas que
perdem Jesus Cristo e nem sequer se tocaram que perderam Jesus Cristo. Acham que ainda estão cheios do Espírito Santo, que estão com Cristo. Mas aí você vê a pessoa, ela não ora, não vai mais em culto, de vez em quando aparece num culto. Ela, palavra de Deus, ela não procura sequer ler. E hoje em dia a gente ainda tem a facilidade de ir na internet, ainda de assistir alguma pregação, para a gente conseguir edificar a nossa vida. Mas nem isso eles estão fazendo. Por quê? Porque não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquele outro. As pessoas estão sem tempo para Jesus. Só que não podemos ficar sem tempo para Jesus. Jesus tem que estar presente. Nós temos que aprender a caminhar com Jesus, aprender a viver com Jesus. Nós temos que buscar o Senhor Jesus. Nós não podemos abandoná-lo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É através dele que nós vamos até o Pai, Ele é a nossa salvação. Se a gente deixa a prioridade, que é Cristo, de lado, não quer saber dele, a gente só quer saber das coisas materiais, só quer saber do que é passageiro, em vez de procurar saber do que é eterno, que é Jesus Cristo, a vida que vamos ter com Ele. Como é que depois a gente vai querer que Jesus fale com a gente quando chegar aquele momento que Ele nos conhece? Ele vai dizer, não te conheço, afasta de mim. Por quê? Porque realmente como Jesus vai nos conhecer se nós não caminhamos com Ele, se nós não vivemos com Ele, se a gente deixa Ele de lado? Tudo tem prioridade e Jesus Cristo fica o último da fila. Se der tempo, eu vejo alguma coisa do Senhor. Se não der tempo, fica para amanhã. E fica para amanhã, para amanhã, para amanhã, e nunca chega o dia de poder ver alguma coisa com Jesus Cristo. Se Ele não é prioridade na nossa vida, nós também não seremos prioridade na vida dele. Muitos só vão procurar o Senhor Jesus quando estiver passando por momentos de aflições. Aí vira aquele crente, ora todo dia, jejua, lê a palavra, sempre está indo em culto, participa de reunião de oração, vai em célula familiar, faz tudo. Corre atrás do Senhor Jesus até, mas conseguiu a bênção, aí começa de novo. Não tenho tempo. Preciso fazer isso. Ou então, assim, às vezes a pessoa pede um trabalho para o Senhor. Aí o Senhor abre as portas de emprego para a pessoa. Aí por causa da bênção, por causa do trabalho, a pessoa não tem mais tempo para Jesus? Não. Levanta mais cedo. Se precisa entrar no teu serviço 8 horas da manhã e 7 horas da manhã você tem que estar de pé para poder chegar a tempo 8 horas, levanta 6 horas. Levanta 6 horas e das 6 às 7 tenha teu encontro com Jesus Cristo. Apesar que eu acho que 1 hora por dia é pouco. Porque a gente fala de dízimo. As pessoas se preocupam muito com o dízimo. 10% do que eu ganho eu vou dar para o Senhor. Mas Deus, quando fala de dízimo, Ele não fala só de dízimo material, só do financeiro. Ele quer o dízimo do seu tempo também. Ele quer ter o seu tempo com Ele. Então, se a gente for colocar, eu tenho 24 horas por dia, durmo 8 horas, trabalho 8 horas, e o que eu vou fazer o restante das 8 horas? Vou dar uma dividida, põe umas 2 horas e 40 minutos para o Senhor, e o resto faço o que eu quiser. Então, a gente tem que colocar tempo para o Senhor. Sei que muitos vão falar, mas mais de 2 horas por dia é impossível. Bom, aí cada um sabe onde está a tua prioridade. Porque se você for colocar um tempo de oração, um tempo de leitura com a palavra, aí se você for pegar e for ouvir um culto, alguma coisa, passa de 2 horas sossegado. É claro que não vamos deixar de fazer outras coisas, mas se você levantar mais cedo e já começar com o Senhor, o seu dia começa até bom. Parece que você está com uma outra energia, você está bem, você está com paz, você está tranquilo e as coisas fluem bem, porque você já começa orando, consagrando o seu dia a Deus. Aí você vai, lê a palavra, pede para o Espírito Santo te guiar, às vezes ele te mostra algumas coisas incríveis. Então,
A gente tem mania assim de acusar, de olhar a vida das pessoas. Ao invés de a gente perder tempo em bisbilhotar a vida do vizinho, por que não vamos usar o tempo para estar com o Senhor? Ao invés de eu ficar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, vendo bobagens, por que eu não vou pegar esse tempo e dedicar ao Senhor? Coloque Ele como tua prioridade e você vai ver que a tua vida vai haver mudança. Você vai fortalecer mais a tua fé. Você vai se sentir mais vivo. Você vai sentir mais a presença de Deus. E aí você vai caminhar melhor, porque você vai começar a ouvir o que o Espírito Santo diz para a tua vida. O Espírito Santo vai começar a dizer para você, ele vai te dar sinais, se aquilo que você está fazendo, aquele caminho que você está indo, se está bom, se está correto, se está errado. Ele vai te guiar. Mas para isso a gente tem que buscar o Senhor. Não vamos deixar Jesus Cristo de lado, que Ele seja a nossa prioridade. Não vamos seguir a nossa vida e perder Jesus Cristo no meio do caminho. Jesus Cristo, Ele vai à nossa frente. Então vamos segui-lo. Vamos andar com Ele. Nós vemos tantos exemplos na Bíblia de pessoas que caminharam com Deus. E é tão lindas as histórias. A gente vê também grandes avivalistas que tiveram uma vida maravilhosa com Deus. Se a gente for pesquisar a vida deles, são vidas inspiradoras. Elas nos inspiram a querer caminhar com Cristo. Elas mostram o que dá para viver com Jesus. E você vê aqui e você fala, eu quero isso para mim também. É incrível você querer viver com Deus, querer viver o sobrenatural de Deus. Porque além dele te dar a salvação, além dele te prometer que depois daqui, que isso aqui não é o fim, que você vai ter uma vida maravilhosa com ele, que não tem nem como a gente imaginar como vai ser, só de ter isso já é motivo para a gente acordar alegre e buscá-lo em primeiro lugar, e não em último lugar. Então levanta mais cedo, começa devagar. Se tem dificuldade de levantar mais cedo, começa levantando 10 minutos mais cedo e vai gradativamente aumentando até chegar o momento que você está pelo menos 1 hora com o Senhor. Aos pouquinhos você vai conseguindo, mas tudo tem que ter esforço, tudo você tem que decidir se você quer ou não caminhar com Deus. Deus quer que você caminhe com Ele, mas Ele não vai vir te forçar a caminhar com Ele. Ele não vai vir bater na tua porta, vamos lá, vamos, vem. Não. É você que toma a decisão e decide. Eu vou caminhar com o Senhor e vou começar. E você pede para Ele. Deus, me dá força para levantar mais cedo. Me dá energia para eu seguir o meu dia, apesar de ter dormido menos. E Ele te dá. Segue a Ele que você vai ter um caminho bom. Vai ter vitórias. Mas as vitórias que eu digo, que pessoas normalmente só pensam em vitórias financeiras. Não. Vitórias espirituais. Grandes coisas Deus faz em nossa vida, seja no financeiro, seja na saúde, seja no familiar e especialmente na vida espiritual. Queiram viver isso com o Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês.